A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje temos o prazer de bater um papo aqui com Natal João Magnante. Seria isso? Acho que é, né? Magnante. É isso mesmo? Magnante para os italianos, magnante para o Brasil aqui. Para nós da Jana é bem isso aí. Então não estamos muito longe. A época é propícia, né? Estamos no Natal e nada melhor do que o Natal aqui presente conosco. Ele é o coordenador do Centro Vianney, né? Ele está fazendo um pós-doutorado agora sobre a cadeia produtiva do pinhão. Entre outras coisas, ele vai detalhar, é bem complexa essa situação, mas é um tema que é por demais importante, principalmente para todos nós aqui da nossa região. Como todas as semanas, Hoje amarelou, meus amigos. Hoje o troço... É esperança. Não. Ele já amarela por natureza. Hoje, então... Fico nervoso, sabe, Natal? Tá dizendo fico nervoso. Literalmente veio amarelo. É o voo mais fresco dessa cidade, inclusive, né? Temos o prazer de estar acompanhando aí o Frederico. E ele está muito feliz. O ano dele foi muito bom, né? Vamos ver agora o que o Papai Noel literalmente vai trazer para ele. Já teve aqui o Papai Noel na semana passada. Essa semana está vindo o Natal. Né? Piadinha que eu fiz, ele copiou. Não, até isso ele está copiando. O Natal é um amigo das antigas, lá das décadas de 84, 90. Não te perguntei nada. Mas eu estou falando. Mas eu não te perguntei. Tu não estou sendo entrevistado? Não, mas você entra depois, não é agora. Ah, tá. Volta tudo. Não, então vou cortar. Não, então, porque eu vou trabalhar a abertura. Céu, tudo bem? 100%. Ontem levei o Neto na revisão dos 10 meses no médico. Opa. Tudo perfeito. Que bom. Faceiro, está quase caminhando. Tio Osmar, Guzati Dengo, esse cara é fera. Eu fiz uma surpresa, né, que a filha não queria que eu acompanhasse. Que era para ser um parto normal, natural, que diz, né? Uhum. Que não é nada de normal, eu acho. Que é terrível. Daí eu disse, não, mas o pai, quando tu menos esperava, tá lá, né? Nasceu, quem que tá ao meu lado? Eu. Pronto, vai. Pronto, e agora 10 meses depois estamos já levando. Como é que tu sabe que é terrível? Tu já fizesse parto? Eu filmei 350. Ah, tu filmou 350? Eu fiz um trabalho da nossa maternidade quando ela ganhou o título Amigo da Criança. 350 partos, gente. De todos os tipos. E muita sorte, nenhum problema grave. Mais de que a maioria quer desistir na metade quer. Ele é meio mentirosinho, vamos ficar só por 30 aí. 352. E meio porque eu cheguei lá e não deu tempo, tive que voltar, já tinha nascido. Mas tudo 100%. Vamos bater um papo no Natal aí, né? Eu acho que o assunto é importante. É um trabalho muito legal, né, Natal? A gente conversou fora aí, nos eventos que a gente se encontra, e ele falou, disse, não, mas isso aí nós temos que mostrar. Natal, vamos mostrar para o Brasil. Antes de nós chegarmos aí exatamente no que você está fazendo hoje, conta um pouquinho da tua atividade profissional, o que você vem fazendo ao longo desse tempo inteiro, para chegar nesse momento aí, né, de estar produzindo, tá nesse teu pós-doutorado aí, você que já tem uma vida acadêmica longa, né? Conta um pouquinho para nós aí da história do Natal. Bom, é longa de fato a história, né? Sim. São pelo menos 3, quase 4 décadas, né? E esse trabalho da cadeia produtiva, ele tem pelo menos 20 anos que eu estou trabalhando com isso. Eu sempre trabalhei com agricultura ecológica, com agroecologia. E a uma altura do campeonato eu derivei para o extrativismo sustentável, que vamos chamar assim, é uma área ainda pouco reconhecida no Brasil, né? Mas que tem uma importância estratégica e econômica, social muito importante. Na verdade, assim, o extrativismo no Brasil, ele sempre foi muito presente na nossa economia. Ele não é reconhecido, né? Mas ele está ali. Mas ele é economia, extremamente né? importante. Ele é fundamental para um determinado tipo de população, o que na academia se chama de populações e povos e comunidades tradicionais. Tem vasta literatura sobre o assunto e essa
vamos dizer assim, essa questão do pinhão, ela é importante porque ela pega exatamente em alguns aspectos importantes para o nosso território, né? E também importante para a conservação de espécies ameaçadas de extinção. E a araucária é uma delas. Sim. A exploração não sustentável da madeira, da araucária, Que na lá, década de 50, 60, até os anos 80, fez com que 97% dos exemplares fossem abatidos. Então, o que nós temos hoje é muito pouco daquilo que se tinha no passado recente. Nessa nossa região toda aqui, né? Na nossa região, mas pegando aqui nossa região, a região noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná e chegando em São Paulo. Minas Gerais também tem uns lugares que tem bastante pinheiro, né? Em Cristina, aquela região ali tem bastante. Exatamente, o Eu sul tenho de acompanhado, Minas é bem importante. Porque o clima é igual ao nosso, bem dizer, né? Particularmente, eu tenho um amigo que mora no Espírito Santo e ele colhe pinhão. Olha Espírito só. Santo. Mas aí já é mais raro, né? No Espírito Santo é Bem mais raro, né? Bem mais raro. Ele está numa região contígua a Minas e ele é do sudoeste do Paraná e ele colhe pinhão lá no Espírito Santo. Olha só. Interessante mesmo. E a população da Mantiqueira ali, naquela região, é um pouco distinta da nossa região aqui também. São populações um pouco diferentes, digamos. Tudo é araucária angustifólia, mas tem certas distinções, né? Nós aqui temos variedades também um pouquinho diferentes umas das outras, né? Que são colhidas mais cedo, mais tarde e tal, né? O do tarde é o cajová, que eles falam, né? Que é o pinhão. Cajuvá é uma variedade Aqui bem o pinhão importante. É forte, né? E bom e grande, né? Ele é um tamanho, é parrudo, como diz o lajano. Isso. Natal, nós estamos conversando aqui, né, e vamos, assim, nosso programa repercute até a nível de Brasil, vai em muitos lugares do Brasil. Na realidade, quem é que são, o que é o extrativista do pinhão? Qual é a função dele? Como é que se trabalha isso, extrativismo, na acepção da palavra e assim, do pinhão principalmente? Como é que funciona isso? Bom, isso voltando um pouco atrás, no meu doutorado eu fiz um trabalho que era conhecer um pouco essa questão da cadeia produtiva. Certo. Né? E fui a dois aspectos. O principal deles foi o aspecto econômico, socioeconômico, e também a questão da biodiversidade, né? E eu consegui entender que tem pelo menos 4 categorias de extrativistas que operam, digamos, aqui nesse território, né? A principal delas é a categoria que é composta por agricultores familiares que possuem terra, que são proprietários, certo? Essa é a principal categoria, a que mais colhe pinhão. Mas tem outras categorias, tem agricultores patronais que extraem pinhão, mas não são eles que são a força de trabalho, eles normalmente contratam pessoas para fazer isso, ou funcionários da própria fazenda que também fazem esse tipo de extração. Ou, vamos chamar assim, uma parte significativa também dos extrativistas é oriundo do meio urbano, certo? Então, são pessoas que moram na cidade, não têm terra, mas que vendem sua força de trabalho na época da colheita. Então, esse pessoal tem um papel bastante importante, porque normalmente são pessoas jovens que têm a habilidade de subir. Ainda tem que subir? Não tem outra maneira? Existem outras maneiras, mas elas, por enquanto, elas não são utilizadas. Certo. Né? Hoje, o que funciona é subir de maneira, tem várias formas de subir e tirar vamos chamar, o pseudofruto, que é a pinha. Sem estragar, sem machucar a árvore, nada, porque senão, né? Exatamente, mas dependendo que instrumento tu usa para extrair, tu pode prejudicar a safra posterior. Sem dúvida. Certo? Então, por isso o cuidado, por isso que eu falo extrativismo sustentável. E esse cara que faz, esse sujeito, que a gente chama de extrativista, que pode ser um agricultor familiar, um patronal ou um cara da cidade, para ser extrativismo sustentável ele tem que pensar no futuro. Então, o que ele está fazendo? Ele tem que fazer uma extração na época certa, com os frutos maduros,
e não prejudicar a safra posterior. E tem uma outra categoria também que eu esqueci de falar, que é a dos extrativistas que são moradores do meio rural, mas que não tem terra. Tem muita gente que é meeiro, parceiro, que mora no sítio, mas tem uma pequena gleba de terra. Só tem onde mora E não a tem família, pinheiro e não tem pinheiro para extrair, ou tem poucos, e que vende também a sua força de trabalho na época da colheita do pinhão. Isso vai de março até junho, julho, às vezes agosto. Porque para nós é 1º de abril a liberação, é isso? Já foi 15, Agora, passou para 1º, e há uma discussão de que é necessário discutir essa data de novo. Vim para março? Sem data. Hoje a legislação mais qualificada, na minha maneira de entender, é a legislação de São Paulo, que não tem data de defesa. E sim um controle sim, por parte de quem extrai e de quem tem que fiscalizar se aquele pinhão está pronto para colheita. Porque Certo. as variedades do cedo, elas existem. Isso há registro Isso histórico. E de como muito a do tempo. tarde. São, Como né? as do tarde também, os pinhões macacos, cajuvá, Aham. que foram comentados anteriormente. na nossa região, que é uma região que tem um fluxo grande dessa questão do pinhão, existem muitas pessoas, assim, vamos citar números hipoteticamente, que sobrevivem da colheita. É expressivo esse número. O número, a estatística, não existe uma estatística exata, né? Certo. Até porque essa cadeia produtiva, ela é informal. A grande maioria dos extrativistas, sejam patronais, familiares, ou mesmo esses que fazem o processo de extração que não tem terra, eles não registram as coisas. Então, Não está mapeado, então, isso aí. não tem registro formal, ou seja, não se tira nota. Minto dizer não tira nota. As notas que são tiradas, elas são num volume que não expressa a magnitude da extração. Entende? Então, esse é o problema. Quando uma cadeia produtiva ela não está formalizada, a fotografia que tu tira dela, ela é borrada. Tu não consegue enxergar direito. Certo. E é o caso do extrativismo do pinhão. A Amures ali, através do setor que cuida da emissão e controle das notas, eu fiz um levantamento junto com eles e eles me passaram esses dados, de 2007 até 2022, mais ou menos. Nunca passa de 400 notas por ano, 350, às vezes, num ano muito exuberante. Tudo assim, na região toda da Mures. nos 18 então é da pouco Mures, mesmo, 18, é pouco, porque é 18, muito mais tirado. A estimativa é de que pelo menos milhares, eu diria milhares de pessoas têm na atividade extrativa do pinhão uma renda razoável. Não é a renda principal de todo mundo, mas pelo menos para em torno de 500 famílias é a principal renda. Olha, bastante, hein? Então, cada ano, assim, o pinhão ele tem uma característica até de sabor diferente, né? Assim, às vezes a safra, dependendo da temperatura, é de uma qualidade ou de outra, mas nós, ao longo do tempo, nós não estamos nos perdendo um pouco, porque assim, vou só citar um exemplo, vou botar uma data hipotética, 1º de abril, foi liberado a colheita. Ok. Você chega no supermercado, já tem 200 coisas vendendo pinhão e aqueles congelados, aquelas coisas, tudo isso não foi perdendo a qualidade ao longo do tempo? Qual é o sentimento que se tem, vocês que são do meio ali? Então, eu diria assim que o pinhão que está sendo comercializado no dia 1º de abril, que é a época Que libera. que é liberado, ele foi tirado antes. Sim. Né? Ele foi tirado É no mês de óbvio, mas não março. teria nem como tirar num dia e vender, ter tanto no dia. Não, já. porque você chega no supermercado assim, Já tem. ela está liberada no dia 1º, o que tu vê pinhão moído e aquelas descascadas é uma grandeza, cara, e eles ficam congelados, né? Não sei como é que funciona isso. Tem aqui na região já existem algumas agroindústrias que estão fazendo esse processamento.
certo? Então, eu diria assim que pode ter pinhão do ano passado Certo. que está ainda sendo Adormecido. vamos dizer assim, está sendo comercializado em 2020, vai ser comercializado em 2025. Mas não é a tônica. Normalmente as agroindústrias que têm esse processamento, elas vendem todo no inverno, porque ele é um produto de inverno. O que acontece é que talvez, né, esse pinhão mais do cedo ele esteja um pouco diferente em termos de textura, sabor dos demais. Existe uma linha de pesquisa da Embrapa, particularmente a Embrapa Florestas, ali de Colombo, que está fazendo essas avaliações sensoriais, digamos assim, né? Bromatologia, saber se tem maior quantidade de determinados produtos, a questão da qualidade, a questão do sabor, da textura. Mesmo os pinhões mais do tarde, eles reza a lenda, né, de que eles são mais saborosos que os demais. A variedade de cajuvá. Até cru, tu pode comer, tu sente a diferença. É o tal do o cajuvá, diz a lenda, né, quase uma unanimidade de que ele é o melhor pinhão que tem. Por causa do sabor, da textura, o tamanho dele. Aí, inclusive o brilho. No cozinhar ele fica muito mais Tem gostoso característica também. totalmente diferente. E essas características sensoriais, elas só são percebidas por quem já comeu usuário de pinhão. O cara do que meio. não conhece, né, não vai sentir essa mudança. Mas eu diria para ti que tu tem razão. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. E isso é uma característica importante. Porque se a gente fizer esse trabalho nas escolas, para que as crianças sintam a diferença, conheçam Degustação o produto, mesmo também. degustação, ou seja, produtos que a gente consiga trabalhar de formas diferenciadas, vai trazer uma característica para esse território, uma particularidade. O grau de exigência começa a ser maior. Também, Né? também, mas os benefícios também podem ser interessantes. Muito. Né? No nosso trabalho ali que a gente está fazendo, não no meu específico, mas no trabalho dos nossos colegas que também estão fazendo pós-doutorado, existe uma perspectiva de ter uma cesta de bens e serviços dessa cadeia produtiva. E o pinhão é o carro-chefe, mas ele é só o carro-chefe. Então, tudo que está no entorno é importante. O teu pós-doutorado é envolvente e chega no produto pinhão, é isso? A ideia é essa. A ideia é essa. A ideia é essa. Porque o que é que acontece? Esses agricultores extrativistas que fazem a parte mais complicada, dura e complexa, né, e perigosa, Teoricamente mais pesada. bem pesada. Só quem já subiu numa árvore de 20 metros é que acho que deve conhecer o quanto é. E os caras não sobem uma árvore por dia. Eles sobem São diversas. quantas que eles têm na... E às vezes eles sobem mais de uma árvore. Porque se o cara é bom produtor, se ele sabe o que é um pinhão maduro, normalmente o sol pega naquelas pinhas e naqueles galhos numa determinada época do ano e tal. E depois ele vai mudando. Então, a planta não matura todas as pinhas na mesma época. Então ele tem que subir às vezes 2 vezes, 3 vezes para fazer uma colheita qualificada do produto. Aí vai dar um pinhão melhor, com uma textura mais adequada, com uma qualidade melhor, essa coisa toda. E cuidar dos bichinhos, quando as gralhas começam a chegar, porque ele está maduro também, né? Também tem Tem isso. todos os detalhezinhos E pequenos. não são só as aves, né? É. As aves têm uma vantagem porque elas vêm de cima, mas Os roedores tudo que em si. cai é aproveitado. Não existe, inclusive pelos animais domésticos, certo? Então, aqui na região há uma tradição de animais, né? De porcos, vamos dizer assim, de suínos, que tem essa característica Quando de comer colocava pinhão. o porquinho na ceva com pinhão, ficava uma carne excepcional. O pai contava muito disso. Só vai ser tratada a pinhão. Exatamente. Era uma diferença, para ver como é forte o produto, né? E isso significa o quê? Que a cadeia produtiva do pinhão, ela não nasceu só com o pinhão.
eu tenho um registro de uma determinada época onde o pessoal colocava que o pinhão ele não tinha expressão financeira, monetária. O que tinha expressão monetária, financeira para eles era o porco. Era o resultado O resultado da alimentação. pinhão. Então, aquele animal que era tropeado serra abaixo, seja para o sul do estado, seja para o Vale do Itajaí, para virar salame, para virar carne, embutidos e tal, era o que era o resultado econômico. Então, o pinhão ele tinha uma Melhorava a qualidade da característica Do sabor. do sabor e também por ser um produto que era farto naquela determinada época. Era o inhame, o pinhão, batata doce, tu deixava o bicho... Exatamente. Então, naquela história Certo. da cesta de bens e serviços, Certo. outros produtos associados podem estar junto. Por exemplo, as frutas nativas que tem dentro do sistema produtivo, onde tem araucária. Normalmente o pessoal tem algum tipo de fruta A nativa. goiaba principal nossa da região, tá, ela casa muito. Eu tinha um sítiozinho aqui perto, eu sei. Tinha Então, goiaba, pinheiro. Aí tem as outras, Guavirova. né? As guavirovas, que nós Isso. estamos na época agora, que também é um outro produto O araçá, que é bem nosso. araçá e Tem até aqui companhia na frente da limitada. TV um pé que dá muito bom. E no nosso caso aqui, a gente detectou que existe um sistema produtivo, que a gente denominou de sistema produtivo, que é o SAT Pinhão, Sistema Agrícola Tradicional de Produção de Pinhão, mas que está muito associado ao gado de corte. Então, esse gado que é cultivado, que é criado a pasto, que come muito pinhão, de passagem. Os que caem, ele come. Inclusive, na época do pinhão, as vacas, né, e os animais, eles ficam esperando, ouvindo, quando cai alguma coisa, eles... E é na época do inverno, onde eles tomam magrinho, e o pinhão é o que... Pra ver como a natureza é perfeita, né, Metal? Não é a natureza. Nesse caso, tem um input natural, mas tem um sistema produtivo. Então, a inventividade dos caboclos é que está em voga. Esse sistema produtivo, ele foi idealizado por pessoas. Olha aí. Entendeu? Então, Tá a quantidade é o SAT. Escuta aqui, você está defendendo esse teu pós-doutorado aí, está fazendo faz algum tempo já e demanda até mais quanto tempo até você chegar no ápice dele? Olha, eu comecei, eu estou dando continuidade, mas o pós começou em agosto e termina no agosto do ano que vem. Então é um aninho, é um rapidinho. É rápido, né? É rápido, é um ano só. E os resultados são esses, né? Tentar aglutinar essas informações todas. Particularmente, o meu estudo está voltado agora para essa parte animal do sistema produtivo. Já está na parte animal. Né? A parte do pinhão está consolidada, todo mundo já sabe que é importante e tal, mas a parte animal é uma parte bem importante que é fundamental, é a segunda maior renda do pessoal, depois do pinhão, é o gado de corte. Num passado não muito distante, eram os suínos. Mas os suínos diminuíram a produção aqui no território. Na nossa região. Na nossa mas lá região. pro oeste ainda é forte, né? Pois é, mas lá Nós estivemos para lá também. Mas lá é outra... É outra realidade. É outra característica. Mas nós né? temos que falar de uma coisa. Dentro de tudo isso, tu fez um vídeo. E nós, como nós temos Não, pouco tempo, peraí, nós temos que ir pro vídeo. Mas eu só queria perguntar uma coisa só. Então finaliza lá. Eu vou para finalizar, Natal, assim, que eu acho que ao longo do tempo, eu moro em Lages fazem 30 anos, e a gente sempre ouviu falar a questão da preservação da araucária. Ela é fundamental ainda nesse momento, ou em alguns momentos ela já poderia ser mais relaxada, porque assim, o corte é terminantemente proibido. Mas ele ainda é, porque assim, com o crescimento, e foram crescendo mais árvores, enfim, né? Ela ainda não existe nenhuma possibilidade de relaxamento para corte da araucária. Pela legislação, a gente não vê... A legislação hoje proíbe. Eu não vejo horizonte para isso no momento. Ah, é? Não vejo. Eu acredito, eu pessoalmente acredito que tem diversas propriedades que eu conheço, Certo. que o manejo seria necessário, porque tem muita araucária. Mas a legislação, primeiro, não permite, e se nós tirar uma foto do que era a área de abrangência da araucária
no sul e no sudeste, hoje os remanescentes não passam de 3%, 4%. Não deu tempo de se recompor nesses 20 anos. Não tem né? condição. Ainda não. E tem outra coisa, quem é da área da genética, que não é o meu caso, Certo. né? Essas populações estão isoladas. As populações estão isoladas, ou seja, aqui na Serra Catarinense existe uma população que a gente imagina, é muita araucária. De fato tem. São pontuais. Mas são pontuais. Então, o que a gente teria que fazer é a conexão e trabalhar numa lógica distinta de descriminalizar essa questão do uso, certo? Mas o uso madeireiro, eu acho que só para quem plantar, tiver tudo registrado, bonitinho e tal, e a parte do manejo mesmo, para essas propriedades onde está muito adensado, tem que ser ainda uma coisa de pesquisa, certo? A gente tem que ter um cuidado tremendo com isso, porque existe sempre um olhar muito, vamos dizer assim, pernicioso, para não dizer outra palavra. Relaxou, o pessoal vai tomar conta. Porque a devastação foi muito grande, né? Foi enorme. E se relaxar a lei, vai dar esse problema. Vai dar esse problema, e tem uma outra questão, que é, nós tínhamos uma floresta madura, lá na década de 50. Perfeito. Hoje, o que tem de araucária, ela é regeneração de um passado. Então, hoje, os levantamentos que foram feitos nessas propriedades, as árvores ainda são finas, 30, 40, a média, né? Claro que tem árvores grandes, mas são árvores ainda muito jovens, que tem uma área basal pequena ainda. Que necessita ainda da e que não vai dar aquela madeira que o pessoal... mas era madeira... Não, a madeira... Era das velhas. É uma madeira que não tem o famoso cerne. E o pinheiro, ele demora para envelhecer e dar fruto, 30 anos, 20 anos? Aí que entra, é uma outra questão. Para ver, a gente vai longe, não é muita coisa. Esse assunto ele é um assunto demoradíssimo. O que acontece? Se a gente olhar do ponto de vista prático, depende do manejo que tu der. Se você adubar, se tiver espaço... Tem que ter o espaço, não pode aglomerar tudo, senão elas minguam, como diz o antigo. Sem galho não tem pinha. Então, por isso, a história do espaçamento. Se tu não tem a ideia original ali do pessoal... Tem que ter muito campo, né? Tem que ter muito campo. Do sistema produtivo é assim, deveria ter algo em torno de 10 metros entre cada planta. Porque tem galhos enormes. De 8, 10 metros. Então, se tu encontra se eles se encontram, acabam... Vai fechando. Vai dar problema. Então, nós estamos falando de uma população de 200, 300 árvores por hectare. É pouco. E o pessoal também não sabe que tem o macho e a fêmea. Tem disso. Mas existem alternativas. A gente está começando a entender de que se você tiver um manejo mais adequado, tiver espaçamento, tiver algum tipo de adubação, se tiver enxertia, tu pode diminuir o tempo. Então, hoje a gente sabe que existem alternativas para a produção em menor tempo. Mas a longo prazo, para nós começar isso. A médio e longo prazo, né? Eu acho que não, eu acho que já tem experiências acontecendo há algum tempo e que dão... O assunto é muito pertinente, né? Eu acho que nós falei que o assunto era excepcional, nós temos que voltar. Nós temos que voltar, sabe, Natal, se tiveres oportunidade aí no ano que vem, a gente vai conversar. Hoje tem o vídeo aí que que eu acho que é muito interessante para a gente divulgar. Ficou maravilhoso o vídeo, eu já vi, então eu posso dar um feedback. Para a gente divulgar nessas questões, eu particularmente agradeço a tua presença aqui conosco, eu acho que é muito interessante e com certeza absoluta, nós temos que voltar porque é um assunto que a região ela tem ânsia de saber essas coisas. Sem dúvida. E nós precisamos, num momento bem próximo, a gente conversar. Querido, nós chamamos, tem contato do Natal, né? Tranquilo. Né? Após... E o vídeo, ele chama para uma discussão que é aquilo que tu falou. Vai para o manejo? Não vai. A ânsia dos extrativistas que trabalham com o sistema produtivo é ter algum tipo de flexibilização para manejo. A gente sabe que isso é importante. Mas é uma discussão que vale a pena
ser discutida com o pessoal do meio ambiente, Sem dúvida. tem que discutir com o pessoal da área econômica, tem que discutir com o pessoal da área da cultura, tem que discutir com Sim, são vários todas segmentos. as áreas para chegar a um denominador Sem comum. dúvida. O que não pode é deixar de discutir esse assunto num território onde a cadeia produtiva ela é importante para milhares de pessoas. Sem dúvida. É um gerador de renda É mesmo. uma questão de geração de renda e na minha opinião, é uma cadeia produtiva que pode trazer, não um turista, os bons turistas para o Sem território. dúvida. E experimentar lá no Mas eu pé não sei mesmo. se não caberia turista também. Eu acho Porque que essa tem... pecada de pinhão, pessoal, tá, olha o quadro, uma sapecada de Eu pinhão. não sei se caberia turista, assim, porque nós temos uma ânsia, principalmente na nossa região, de ter algumas atrações na questão do turismo. E como nós temos aí um pouquinho mais para baixo, aqui em São Joaquim, temos a questão da vinicultura, enfim, temos lá na Terra do Céu, nós temos o Vime, enfim. Sim. Eu acho que nós poderíamos, Lages, inclusive a questão do poder público, né? Que é fundamental e ele tem que ser o incentivador do processo para que essas coisas continuem cada vez mais fortes. Não só fazer uma sapecada aqui ou ali, mas você ir buscar as origens. E abrir para o pessoal conhecer, é isso que eu saber, queria dizer, né? Abrir, visitação, conhecer, sim, colher, ver como é, experimentar, é uma. Discutimos, porque é um... Mas o que eu acho que é o recorte principal tudo bem, mas que tipo de turismo? Esse pessoal que vai estar no vídeo, eles têm ânsia de dizer, olha, nós somos importantes, a gente faz assim. É isso que nós O queremos nosso ter. sistema produtivo que conservou a araucária, que conserva o conhecimento. Pois é, mas É importante. Na verdade, Sim. na verdade eu sempre entendi dessa forma. Você tem que massificar o produto e a partir da massificação do produto, as pessoas que realmente se envolvem e se interessam, são eles que vão qualificar o turismo nessa questão. Mas você primeiro precisa massificar. Você precisa mostrar que isso efetivamente acontece. Porque senão vai ficar restrito. Não sei se... Na renda, nós estamos trabalhando outra coisa nisso aí, né? Não, eu estou falando da questão turística Sim. da coisa. Não, nós já estamos andando Já estamos bastante. andando, Eu acho que vale a pena a gente discutir. Exatamente. Porque essa categoria, essa discussão da cesta de bens e serviços, Certo. os serviços eles têm um papel muito importante. O que eu chamei de bom turista é o turista que vem com uma característica, e não são todos, que vem com a característica de entender o processo e vai valorizar o processo e vai trazer outros bons turistas, porque não adianta chegar na nossa maneira de entender lá, né, quem discute a teoria da cesta de bens e serviços, é necessário haver essa conexão entre o turista e quem processa o trabalho de hospitalidade. E isso se dá de maneiras distintas. Pode ter o cara do resort, Exatamente. tá ótimo, não tem problema, mas pode ter o cara, e aí é que entram os extrativistas, um cara com uma casa muito simples, que oferece uma alimentação de qualidade, uma hospitalidade. Eu já tive bem, eu vivi salvo isso, o melhor juízo, eu acho que inclusive a questão da alimentação do pinhão está começando a entrar nas salas de aula, nas escolas municipais. E tem um projeto para ter, né? De pinhão Já, também, Lages. que pode, a partir daí você começa a criar uma cultura diferente. De conhecer, foi o que a gente voltou ali atrás. Do pessoal Tem uma saber. legislação estadual, estadual, que bancou isso na alimentação escolar. O estado de Santa Catarina já compra pinhão e pinhão processado há vários anos. Os municípios do entorno aqui de Lages, da Amures, tem isso como uma certa tradição já. O que nós precisamos é sair do território. Nós precisamos sair. Florianópolis compra pinhão para alimentação escolar. Isso já faz algum tempo. Ou precisamos divulgar. Temos que Por divulgar. isso que nós temos ouvido. O nosso tempo estourou totalmente agora. Estourou? Vamos puxar. Por favor. Que agora eu já estou nervoso. Então, agradeço, Natal, aí pela sua participação e nós vamos passar em seguida o vídeo. Né? Isso aí. Natal, muito obrigado. Cabe 2, 3 para uma série de programas, porque isso aqui é interessante, né? E é nosso.
É da nossa região. Ainda mais tendo um doutor que está em loco nisso, não é de hoje. E o bom seguinte, nós somos leigos e estamos fazendo Sim, são perguntas leigas, é óbvio. Exatamente, pela parte técnica do Natal. E agora Passa nós pra temos gente. esse vídeo que nós vamos assistir. Foi produzido como? Em 2 minutos. Natal, Ele obrigado. tem que dizer para nós, tá? E literalmente um Feliz Natal para você. Obrigado, vocês também. Feliz Natal. Feliz Natal e Natal feliz. É, Natal feliz. junto com a vida. Natal Eu sou uma pessoa feliz. Somos. Sou feliz. Tá? Fala um Porque eu pouquinho do trabalho e vídeo, faço então, aquilo pra que nós. gosto. Céu, esse vídeo foi produzido com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Paulo Gustavo, um edital aqui da Prefeitura de Lages, né, da Fundação Cultural de Lages, e ele foi produzido por 3 instituições. Certo. O Centro Vianney é o proponente do projeto, a gente lá, eu particularmente que elaborei a proposta. A Tombô Produções Museológicas foram as pessoas que produziram o vídeo em si, pensaram Certo. trilha sonora, imagem, essa coisa Direção, toda, direção, essas coisas todas. E a Fazer Cultural, que é uma outra empresa aqui de Lages, que fez a parte da produção em si, a contratação, essas coisas todas, deslocamento, logística e companhia limitada. Então somos uma tríade de instituições que montou esse documentário que... É um pré-lançamento, vamos falar assim. Pré-lançamento. Pré-lançamento que vocês vão ter a oportunidade de assistir. A partir de agora. Gente, vamos lá. Um abraço. Um abraço, fique com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. No coração da Serra Catarinense, onde as majestosas araucárias se erguem sobre a paisagem, encontramos o pinhão, uma semente símbolo desta região. Há muitas gerações, o pinhão faz parte da cultura e do sustento das famílias agricultoras, sendo colhido e apreciado tanto como alimento quanto como fonte de renda. Sua presença marca o ciclo natural das estações e reforça o vínculo entre as comunidades e a terra, preservando tradições ancestrais que transpassam gerações. Neste documentário, vamos mostrar a vida dos extrativistas e sua conexão com a agricultura familiar, destacando a importância do pinhão, não apenas para a economia dessas famílias, mas também para o seu modo de vida e preservação cultural. Convidamos você a embarcar nesta jornada e descobrir como o pinhão une tradição, sustento e cultura, moldando a vida dessas comunidades e preservando um legado que resiste ao tempo. Então prepare a pipoca, porque hoje vamos lhe contar quem colhe o pinhão. Extrativistas da Serra Catarinense. Distante cerca de 100 quilômetros do litoral do estado, com montanhas que ultrapassam os 1000 metros de altitude e temperaturas que chegam a ser negativas no inverno, a Serra Catarinense impõe uma condição natural que reflete também na cultura e no modo de vida nessas comunidades. Nossa história começa na casa de Dona Olinda e seu Agenor Scarabelotti, em Bom Retiro, e se espalha por todo o Planalto Serrano. Faz 68 anos que estou morando nessa mesma localidade, no mesmo lugar, como se diz. Fiz uma mudança de uma casa para outra que ficava a 2 metros de distância. E temos aí nessas atividades produtivas, né, de milho, de moranga, de pinhão, de pecuária também, de gado, de porcos, galinha, né? A gente faz todo esse meio de trabalho, como se diz, né? O sistema agrícola tradicional do pinhão vai muito além da colheita e do processamento do pinhão. Envolve diversos cultivos e criações de animais que auxiliam na renda das famílias e mantém a propriedade rural em funcionamento ao longo de todo o ano. É um sistema de produção que só existe porque as pessoas usam de forma sustentável os recursos naturais, como o pinhão, a erva mate, as frutas nativas e a pastagem. Utilizando métodos tradicionais seculares, as famílias agricultoras trabalham em sintonia com a terra, equilibrando economia e respeito ao meio ambiente e reforçando o princípio de cultivar sem agrotóxicos, pois acreditam que, quanto mais natural o processo, melhor para a terra e para as futuras gerações.
O agrotóxico quando nós começamos a plantar batata. Que até antes nós plantava batata, não precisava adubo, não precisava nada. Dava boa. E depois que aí veio para ficar mais perfeita as lavouras, começou a aparecer inseto e outras coisas, daí a gente começou a lidar com agrotóxicos que os agrônomos recomendavam. E depois que entramos na maçã, foi também a mesma coisa, daí só que era pelo ar, levantava o bico de banhar, e a gente começou a sentir dali para cá algumas dores de cabeça, às vezes certos dias davam desmaio e tocando, achando que não morria, né? Porque, afinal de contas, a família toda trabalhou junto no começo, né? Mas estava tudo unido. Então, isso aí foi a parte do agrotóxico. E com o pinhão a gente não tem o agrotóxico. É natural, né? Nós nunca podemos tirar tudo. Fica plantio. A gralha já pega direto do pinheiro e vai plantar, que esse pinheirinho novo que está nascendo por aí pelo campo é plantio da gralha. Não deu 174, né, foi? Daí a chuva atrapalhou. Ia dar muito mais. Nós ia tirar muito mais de 174 sacos. Dá 50 quilos cada um, 8.700 quilos. Entre abril e junho, é no meio das araucárias que encontramos pessoas como Antônio e Jackson e também Vilmar e seu filho William. Eles se dedicam a uma prática tão tradicional quanto perigosa. Ainda assim, a confiança na técnica e a certeza do retorno econômico são a força que move quem colhe o pinhão na Serra Catarinense. E é aí que é o erro, ó. O pai e eu somos acostumados, e daí nós sempre com cuidado. E esse é o erro que a maioria chega e sobe, vai se ajeitar, vai querer tirar. Mas não olha se não tá pisando no galho podre. Tem gente que pisa e já quebrou. E tem hora que o pessoal estão tirando a pinha, cai no galho e quebra. E tendo em chuva também é muito perigoso. Ventoso e fica balançando e o cara não tem como ficar se firmando. É isso que... Pra mim eu subo em qualquer pinheiro, mas sempre com cuidado. É um pinhão assim, um dia bem produtivo, eu consigo tirar sozinho uns 10 sacos de pinhão, que a pessoa vende a R$400, ganha 4.000, né? Só que daí a gente pega e armazena em casa. Eu dou conta de tirar, não de catar tudo. Preparar ele. Isso. O Sati Pinhão representa muito mais que sobrevivência. É um elo entre gerações. Uma fonte de prosperidade com potencial para manter o jovem no campo e fortalecer a economia local. Com o pinhão, as famílias extrativistas não só garantem o sustento, mas veem o desdobramento de suas tradições em novas oportunidades, como a gastronomia e o turismo. Assim, as histórias que nascem entre as araucárias ganham força, levando o sabor e a cultura da Serra Catarinense para além das montanhas. Então a gente tem a propriedade aqui, né, com bastante araucária, e a gente é apaixonado por araucária. A gente aprendeu que a gente não precisa derrubar araucária para a gente ter um manejo sustentável. A própria pinhão faz tudo isso. A gente armazena o pinhão, né, para agregar valor, e vende o pinhão já pronto. E daí na propriedade do turismo a gente serve alimentação com o fruto da araucária, né, que é o pinhão. Faz vários pratos com isso. Aí em 2011 a gente entrou no turismo Acolhida na Colônia, que é agroturismo, que é turismo familiar. Abriu a porta da casa para receber os visitantes. Aí conforme a gente foi ganhando, né, a gente foi ampliando. Daí tem chalé, né, já tem ali um refeitório bem mais arrumado, com a cozinha já
com o projeto da vigilância. Além de oferecer chalés aconchegantes e uma gastronomia acolhedora, cada propriedade tem seus atributos especiais. No sítio Encanto da Natureza, as trilhas são uma escola a céu aberto, que convida a conhecer espécies florestais centenárias, como o xaxim, e nos conduz até a cascata Bailarina. A 70 quilômetros dali, em Bom Jardim da Serra, outra família extrativista também encontra no turismo de inverno uma forma de complementar sua renda. E a gente, além de meu marido trabalhar com extrativismo, a gente também construiu essas cabanas para poder receber o pessoal, né, os turistas que querem conhecer um pouco mais a região serrana e também saber um pouquinho sobre o pinhão. Então essa aqui é a cabana número 3, tá? Ela comporta famílias até 4 pessoas, né, onde a gente recebe turistas do Brasil e do mundo, a gente já teve de vários países. Aí serve o café da manhã também, que é algo muito que o pessoal gosta. Tudo que a gente serve ser feito aqui na propriedade ou então por pessoas aqui da região também. É a nossa lareira, que é o que o pessoal gosta muito, né? Quem não conhece vem pra cá para sentir o frio, a geada, ou muitas vezes tendo sorte de pegar uma neve. O turista, ele vem em busca do quê? Da natureza, né? O passeio nos canyons, o frio, né? Principalmente o frio, eles querem sentir a sensação de frio. Por exemplo, quem vem lá do Amazonas, que nunca sentiu um frio de 5 graus, ele chega aqui, para ele tá como se fosse 0. Então eles buscam muito essa sensação. E também o pessoal das cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, eles vêm o sossego. Poder saber assim que ele vai sair para fazer um programa que se o trajeto é 15 minutos, ele vai levar só 15 minutos. Coisa que às vezes na cidade deles eles não conseguem. Então eles buscam muito isso quando eles saem de férias, né, para descansar, essa qualidade de vida. Que nós aqui no sul, nas nossas cidades pequenas, a gente tem muita qualidade de vida. Isso falado por turistas que já estiveram aqui. Meu nome é Renata, a gente está aqui na propriedade, era do meu avô, está na 4ª geração. E a gente, falando do turismo rural, acho que tem bastante lugar para fazer um camping, né? Um café colonial, tem cavalo para fazer umas trilhas também, umas cavalgadas. Mas futuramente a gente quer aqui fazer um açude para fazer um pesque pague, né? A gente vive aqui de maneira sustentável, né? Tem da colheita do pinhão. Hoje a gente já está partindo para a área da hortaliça, de maneira agroecológica, né? A gente não usa produtos químicos. E a gente aqui também trabalha com as vacas, umas vaquinhas para leite, para uma carne, uns porcos para fazer uma banha também, carne. Chegamos aqui uns 15 anos atrás a colher em torno de 10 mil quilos de pinhão. E foi baixando. Este ano eu tirei em torno de 2.500 quilos de pinhão, né? Então muda muito do ano para outro. Com a realidade atual dos extrativistas, a importância de um manejo sustentável e inteligente das araucárias se torna cada vez mais clara. Nas conversas com várias dessas famílias, percebemos o quanto o cuidado com a natureza é vital para suas tradições e para o futuro da colheita do pinhão. Nos últimos anos, uma linha de pesquisa tem ganhado força no meio agroecológico e traz esperança a essas comunidades. A enxertia. Essa técnica representa um avanço que pode transformar a colheita, oferecendo uma nova perspectiva de sustentabilidade e prosperidade para os extrativistas e suas tradições. Bom, começar o passo a passo da enxertia. Lá em cima vai ter a copa da araucária. Então a gente corta ele ali e tira uma lasca, assim, por exemplo, da pele dele, da casca. É como se fosse 1 centímetro por 5. E daí a gente implanta ele lá na outra araucáriazinha, que seria uma araucária tipo essa aqui. Implanta esse pedaço que tirou lá de cima, ali isola ele. Com 30 dias você pode tirar as fitas, o que foi isolado aqui, e cortar a copa do antigo pinheirinho.
Como vocês podem ver, aqui para baixo é o cavalo, onde é usado para fazer a enxertia. Esse enxerto aqui é tirado do araucária adulto, que já produz o pinhão. Então, assim que ele crescer, que a base dele aguentar sustentar uma pinha, que eu acredito que em torno de uns 6 anos ele já vai começar a estar produzindo pinhão. A enxertia é vista como um avanço tecnológico e cultural, ganhando importância entre os agricultores locais. Com o estudo e a prática dessa técnica, vem a segurança de uma produção mais controlada e sustentável. A enxertia também se conecta diretamente ao manejo da araucária, um tema apontado como urgente pelas famílias agricultoras. Eu acho que uma das prioridades mesmo seria o manejo da araucária. O manejo sustentável, não o manejo desenfreado, vamos dizer assim, o manejo de acabar com a natureza. Não, o manejo sustentável pensando na cadeia produtiva e a entrada de novas espécies, vamos dizer assim, nessas áreas já que estão com a araucária. Aí você fazeria o manejo e entraria com outras espécies, tipo bracatinga, canela, cascadanta, goiaba serrana, que isso está se extinguindo no meio do araucária. Eu acho que uma das prioridades hoje para nós sobreviver no sítio seria isso. E aí entraria também o gado embaixo, porque como você dá um espaçamento do araucária, automaticamente vai vir pasto embaixo, vai vir grama. Então você conseguiria agregar mais valor dentro da propriedade entre o pinhão, o consórcio entre o pinhão, outras árvores regional daqui e a criação do gado. Para mim é esse mesmo, o manejo do pinheiro, que é muito pinheiro em pedaço de chão, né? Que para nós é bastante. E para mim o pinheiro ele dá mais lucro em pé do que deitado, sabe, derrubar. Mas ele tem que ser, para ter lucro no pinhão, ele tem que estar manejado. Para além da produção de pinhão, o manejo da araucária também beneficia uma prática tradicional realizada por seus antepassados: o uso da madeira na construção de casas e na manutenção do sistema agrícola. Eu nasci e me criei nessa casa antiga, nessa propriedade aí. Essa casa ela tem aproximadamente, acho que uns 100 anos, a madeira dessa casa. A madeira hoje, que nós não podemos fazer o manejo do araucária, a madeira hoje está sendo madeira de pinos, uma madeira que não é resistente igual o araucária. Ela é uma madeira de boa conservação, no máximo de 10 anos. Onde é plantado pinos, praticamente a vida se extingue. Você não vê animais silvestres dentro daquela área, não tem. Então fica difícil nossa sobrevivência aqui, porque nós não conseguimos fazer o manejo do araucária. Então nós temos que apelar para comprar madeira de pinos, madeira de serraria já de pinos do americano. Dificultou um pouco a nossa situação, porque a gente não consegue fazer uma reforma nas propriedades, porque você vai ter que tirar a madeira de pinheiro, que é uma madeira mais antiga, e entrar com pinos. Ou para poder aguentar um pouco tem que ser o pinos tratado. Mas aí já entra também o problema de intoxicação com o tratamento da madeira e não fica mais tão boa quanto a madeira de pinheiro brasileiro, sabe? Cuidar das araucárias é sinônimo de cuidar das águas. Essas árvores imponentes desempenham um papel essencial na preservação dos recursos hídricos e, consequentemente, na qualidade de vida dos moradores da Serra Catarinense. Em tempos de emergência climática e aumento das temperaturas globais, as araucárias se tornam ainda mais essenciais. Suas raízes ajudam a regular o fluxo das nascentes e a manter a umidade do solo, preservando a água e combatendo os efeitos do aquecimento global. Cada araucária preservada é um ato de proteção não só da água, mas de toda a vida que depende dela para prosperar. E eu tenho uma água que eu tomo, que a família inteira toma, que fica ali embaixo. Se eu tirar essas araucárias aqui, provavelmente aquela nascente lá irá secar. Então, assim, não pega sol direto, porque faz sombra, né? E é essencial, tudo é essencial na vida. A gente não pode tirar o que a natureza nos ofereceu. O Sati Pinhão e as famílias agricultoras são verdadeiros guardiões do presente e do futuro, liderando a conscientização sobre o cuidado com o planeta e a preservação de suas terras. Com suas práticas sustentáveis, estão na linha de frente, mostrando que é possível prosperar em harmonia com a natureza. Bom dia.
Eu sou Valdori Garcia, proprietário da Agroindústria Pinhão Garcia. Eu sou Nereide, também acompanho ele na Agroindústria Pinhão Garcia. Sempre digo, foi a melhor coisa assim que a gente fez, porque no começo até que era até estranho, né? Quando a gente falava, vamos fazer paçoca de pinhão, todo mundo... Meu, mas o que é isso? Paçoca de pinhão, tipo, vocês estão malucos? Ou até tem gente que comenta hoje com a gente assim, é uma coisa muito diferente, ninguém vai levar a sério isso. E hoje em dia é a renda nossa. Foi uma coisa assim que foi criando aos poucos e deu certo. O campo é muito importante porque se o campo não planta, a cidade não janta, né? Então eu jamais trocaria o campo pela cidade. Isso está fora de cogitação. E a gente fica orgulhoso assim, porque a gente processa 10 toneladas por ano. A gente está ajudando a botar a mesa na comida do brasileiro, né, no dia a dia, o que a gente pode. Então isso é muito importante. Quem puder permanecer no campo, muito importante. Prosperar no ambiente do SAT Pinhão é uma conquista diária. Felizmente, é crescente a atenção que importantes centros de pesquisa dedicam a esse sistema, reconhecendo o valor essencial da araucária e do SAT para enfrentar os desafios da atualidade. Essas famílias, junto aos pesquisadores, desempenham um papel crucial no enfrentamento de questões urgentes, como as emergências climáticas, a preservação do ciclo hídrico e a segurança alimentar com produtos agroecológicos. Esse é um projeto que a Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com outras instituições, tem desenvolvido aqui na região da Serra Catarinense. E o objetivo é entender um pouco como funciona, como é esse sistema tradicional de extrativismo do pinhão na Serra Catarinense. O extrativismo para nós ele representa uma boa fonte de renda. Praticamente você já fica o ano inteiro se preparando, mês de abril eu não faço mais nada porque eu vou tirar pinhão. Porque eu trabalho com agroecologia, com lavoura, mas esses últimos 3 meses aí a minha mulher é que toca. Ela é que colhe, ela é que vende. Se você me perguntar se eu tenho alface hoje na lavoura, eu não sei. É ela que sabe, porque eu estou focado no pinhão. Então eu fico o ano inteiro esperando, mês de abril em diante eu não vou mais fazer serviço para ninguém, eu não vou fazer mais isso, não saio de casa, eu fico só em casa. Eu evito de viajar, evito para tirar o pinhão. E também tem um fator climático que você não pode perder tempo, sabe? Conforme o tempo tá bom, você tem que ir com o mato, porque com um tempo úmido, chuvoso, não tem como você subir no araucária, que o risco é maior. Eles enfrentam algumas dificuldades atualmente em continuidade desse sistema. Do êxodo rural, o risco de subida nas araucárias e da retirada das pinhas, também a questão da comercialização e mais o nosso foco também está associado a como a regeneração da araucária nessas áreas tem se comportado. Existe uma preocupação constante desses agricultores também com possíveis mudanças ao longo do tempo em função das mudanças climáticas e que isso possa também afetar a produção de pinhão a longo prazo. Então é um trabalho em parceria da universidade com outras instituições e com esses agricultores, buscando caracterizar esses sistemas produtivos, entendê-los, valorizá-los e buscar soluções justamente para essas demandas que são apontadas pelos agricultores. No ano de 2024, diversas atividades acadêmicas ocorreram na região da Serra Catarinense, entre eles o 4º seminário sobre a sustentabilidade da araucária, que reuniu cerca de 300 pessoas em Lages e Urupema, onde além de discutir sobre o SAT Pinhão, também foram ofertados mini-cursos gratuitos sobre aproveitamento de frutas nativas na gastronomia, óleos essenciais de espécies nativas, produção e plantio de mudas frutíferas, ancestralidade indígena e produção de bebidas como gin e licores, com utilização de ervas, frutas e sementes da Serra Catarinense. Então nós temos diversas espécies na floresta de araucária, para além da araucária, né? E essas espécies elas já foram utilizadas pelos povos originários e pela cultura local e têm potencial, poderiam ser utilizadas em produtos também processados, né, que poderiam ir para o mercado. Então isso estimula a conservação, né, da nossa floresta, da floresta com araucária, estimula a manutenção dos nossos ecossistemas locais. E junto com as pesquisas científicas sobre araucária e outras espécies da Serra Catarinense, outra iniciativa se destaca. Isso é o que explica Rosana Catier, engenheira agrônoma, pesquisadora da Embrapa Florestas e líder de projetos de bioeconomia que envolvem o pinhão. O projeto tem por objetivo
o empoderamento feminino, principalmente, especificamente das mulheres que trabalham na cadeia produtiva do pinhão, porque entende-se que a araucária é uma espécie que precisa ter agregação de valor até para que a gente tenha ela por mais tempo nas nossas florestas. E também é uma forma de valorizar aquelas produtoras que estão no campo fazendo esse trabalho pesado, coletando o pinhão, beneficiando. Isso precisa ter um valor. E também a parte de gastronomia, para que elas ampliem as suas opções de aproveitamento com o pinhão. Muitas começam a fazer produtos panificáveis com pinhão, outras fazem biscoitos, vendem para feiras. Também elas podem trabalhar com o pinhão processado e vendê-lo para a merenda escolar, aumentar os canais de comercialização. Esse é o objetivo dessas oficinas de receitas de pinhão. E eu soube também agora que um dos impactos dessa capacitação foi o incremento do pinhão na merenda escolar, que é extremamente importante para as crianças terem a memória sensorial do pinhão, que é um alimento natural e é um alimento que tem uma identidade histórico-cultural na região. Então nós já levamos esse projeto para Minas Gerais, São Paulo e nós fomos agora para o Rio Grande do Sul. Esse projeto está sendo muito inovador, porque as pessoas estão descobrindo como trabalhar o pinhão e gerar uma fonte de renda, que é um projeto muito importante para nós. Meninas, vamos! A sabedoria das famílias agricultoras em produzir, conservar e consumir seus próprios alimentos garante saúde, sustentabilidade e renda. Transformando tradição em economia, elas atraem turistas com a autenticidade dos sabores e o cuidado com o meio ambiente. Eu me chamo Maria, sou agricultora. Como eu tenho acolhida na colônia, faço parte desse grupo, que é hospedar os turistas na propriedade da gente mesmo, para conviver com o agricultor. E daí eu vendo também pinhão, eu vendo paçoca, lá na Feira da Agricultura Familiar que nós temos toda sexta-feira, na praça lá de São Joaquim. Daí, além desses produtos, eu levo bolacha, também doce de leite, que até estou fazendo, doce de gila aqui também. Como nós tínhamos olhado ali antes, que ele estava cozinhando, né? Aqui é ele já pronto para venda, para consumo. E esse aqui é o doce de leite também. Aqui é os queijos que eu faço para vender na feira, o queijinho colonial. E esse é o pinhão que a gente congela. Quando não acaba os pinhão, a gente congela ele para ter o ano inteiro. E a gente tirando daqui, a gente pode fazer ele na chapa, cozido, fazer sapecada. É com esse aqui que a gente se mantém o inverno para alimento. O pinheiro é uma fonte de renda, né? Porque é um extrativismo que a gente usa a mão de obra só para colher ele, classificar. É que nem, por exemplo, ali com os moranguinhos, quando tem o morango no verão, quando termina o morango por causa do frio, que dá geada, já vem o pinhão, daí já entra o pinhão para ajudar na renda da gente daí também. Quero muito fazer igual o pai, tirar o pinhão para fazer o lucro. Tentou subir esse ano, né? Já tentei. Os primeiros passos já. Quando eu crescer eu quero ser veterinário e continuar aqui no campo. Daí eu faço minha casa e fico de veterinário. Agora que você conheceu quem colhe o pinhão na Serra Catarinense e as inúmeras possibilidades que esse sistema agrícola tradicional oferece, é impossível não reconhecer sua grandiosidade. A valorização de nossos agricultores, pesquisadores e da sociedade que mantém esse sistema vivo e funcional é não apenas necessária, mas essencial. Estar no Satipinhão vai além da economia. É prosperar em saúde, em nutrição, em práticas medicinais e, acima de tudo, em uma longevidade que conecta o ser humano ao ciclo da vida e à sabedoria da natureza. Este é um legado que merece ser celebrado e preservado, hoje e sempre. Vai subindo, não tem medo, vou segurar, tá? Vai subindo.